Galera, a gente sabe que o Gohan se tornou um cara mais importante de Dragon Ball, a ponto de se tornar o cara mais badass desse clássico que a gente ama tanto. E por que ele se tornou um cara tão poderoso a ponto de superar o seu próprio pai? Será que fizeram justiça com esse personagem que estava esquecido a ponto de falar assim, agora a gente precisa trazer de volta o que era o Gohan? Quem era o Gohan? Então a gente, esperou muito tempo, esperamos muito pra gente poder prestigiar de volta, sabe? Prestigiar a volta, o retorno desse personagem que de fato tem muito potencial para se tornar um cara tão casca-grossa a ponto de superar o seu próprio pai. Então vamos dar um pulinho lá agora pra gente entender isso. Dom Coutinho na área. Galera, antes de começar esse vídeo, merece, dá trabalho fazer esse vídeo, mas a gente adora, a gente merece o seu like, merece a sua inscrição, porque a gente pensa em vocês, a gente faz vídeo com carinho, a gente tá melhorando, a gente tá indo devagarzinho, mas a gente vai chegar lá, estamos rumo a 1000 inscritos, graças a vocês, meu muito obrigado, de verdade, vocês estão na linha de frente, vocês são outro nível. Beleza, dado nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, a gente sabe que o Gohan tá se tornando um cara mais poderoso de Dragon Ball. Tá se tornando um cara tão overpower, tão casca grossa, a ponto de superar o seu próprio pai. Gohan terminou o último arco tão poderoso quanto Goku. A gente sabe disso. O poder bestial de Gohan era tão grande que Goku e Vegeta sentiu lá no planeta do Bills. Pra vocês terem noção do poder do cara. E com tal poder, isso atiçou Goku, que fez com que ele fosse verificar pessoalmente o que é que estava acontecendo, quem era o cara responsável por emanar tanto de poder. E é claro que Goku ficou surpreso ao saber que vinha do seu próprio filho. Em uma entrevista do próprio tio Akira, ou melhor, do vô Akira, ele pode ter indicado que sim, Gohan pode ter se tornado o cara mais poderoso de Dragon Ball. Exatamente, o tio Akira pode ter dado essa dica, pode ter deixado essa brecha assim. No Dragon Ball Z, Gohan terminou o arco como guerreiro, o Z mais poderoso. Lá quando ele derrotou o Cell, galera. Exatamente, mas até ele chegar naquele ponto, ele teve uma evolução. Ele passou pelo treinamento da Sala do Templo, ele ficou como Super Saiyajin durante uma semana. E a gente sabe que esses treinamentos veio valer lá no duelo contra o próprio Cell. Mas o gatilho mesmo foi quando ele viu a morte do Android 16. Aí aquilo ali atiçou, sabe? Ativou o gatilho que faltava para o Gohan, sabe? Despertar de fato o verdadeiro poder que estava em seu corpo. E é ali que ele elimina o próprio Cell. Dali passando ali, a gente viu a saga seguinte, que foi a do Majin Buu. Mas a saga do Majin Buu, a gente viu que o Gohan ficou um pouco parado. Ele ficou um pouco mais ali, sabe? Focado nos estudos e deixou um pouco o treinamento de lado. Até o ponto de surgir um novo desafio, que era o Majin Buu. Então a gente sabe que ao longo dessa história, o Gohan precisou treinar e ele voltou gradativamente, devagarzinho, por etapa por etapa. E eis que surge o velho Kaioshin. É onde ele faz o treinamento para poder despertar, desbloquear o poder oculto do próprio Gohan. E de fato isso veio a acontecer sim, galera. Veio a acontecer. Eu sei que tem muita gente aí que vai dizer, isso nunca aconteceu. Aconteceu sim, tá? Seu Mequetrefe. Então vamos lá. A gente pode saber que aquele treinamento que o velho Kaioshin ficava com a mão assim durante 25 horas, era de um pé no saco aquilo ali, mas foi de muita utilidade, ok? Então a gente viu que o Gohan, ele de fato, ele desativou o seu poder oculto, mas não por completo. Então a gente viu lá em Dragon Ball Super Hero que ele, encarou o próprio Cell Max. Exatamente, ele encarou o próprio Cell Max, que era consideravelmente mais poderoso do que o próprio Goku, tá? Muito mais poderoso do que o próprio Son Goku. Aí vocês perguntam, mas como assim, Dom? Eu vou explicar pra vocês aqui por quê. No capítulo 6 do mangá, o próprio Vegeta, ele fala pro Goku que o Gohan é o cara que tinha o maior potencial dentre eles.
E é claro que sempre desmentido pelo próprio Goku. Já naquela ocasião que ele não podia participar do torneio do Champa. Mas enfim, o Vegeta ele já percebeu que o Gohan tinha esse potencial. Tá? O Gohan ele sempre foi um prodígio desde o seu nascimento. Então o que acontece? O Vegeta vendo isso, todos ali já sabiam, até mesmo o próprio Kuririn falou que se o Gohan deixasse de lado os estudos e focasse mais no treinamento, ele se tornaria muito mais poderoso do que ele já era por si só. Então a gente já tinha esses gatilhos. Então quando ele lutou com o Cell Max, que era consideravelmente mais poderoso do que o próprio Goku, né? O Gohan, de fato, ele não só eliminou o Cell Max, mas também humilhou o próprio Cell Max. É claro que ele teve a ajuda do Piccolo. Teve, mas assim, a ajuda do Piccolo foi para dizer assim que o estrago não ficar maior. Não ficar, sabe, fora do extraordinário. Mas a gente sabe que, de fato, o Gohan humilhou o Cell Max, que era tão poderoso. Mas por que, Dom, ele era tão poderoso? Porque em um exato momento, enquanto o Piccolo estava ali observando o Gama 1 e Gama 2, eles entraram num diálogo ali. E o Gohan fala que mesmo que o pai dele, o Goku e o Vegeta, estivessem ali, os dois não conseguiriam derrotar o Cell Max. Como assim? Os dois não conseguiriam? Exatamente, não conseguiriam. E olha que o próprio Gohan já sabia do poder do pai. Ou seja, o Gohan sabia do poder do Ultra Instinto do Goku, o quanto badass é esse poder, ok? Mesmo ciente desse poder, o próprio Gohan afirma que a presença do Vegeta e do Goku não significaria nada, eles não conseguiriam derrotar o Cell Max. E o Gohan, né, por sua vez, conseguiu eliminar o próprio Cell Max sem nenhum esforço, E olha que o Goku, cara, no Ultra Instinto ele fica muito badass. Como a gente lembra quando ele ativou o Suzano para derrotar o próprio Moro, sabe? Ele ficou muito casca grossa. E agora a gente vê o Gohan na sua forma bestial, cara, ele humilhou o Cell Max. De fato, ele passou o rodo. E olha que a gente sabe que ali só foi uma média, sabe? Só foi uma palhinha do poder do Gohan. Porque ele ativou a sua forma bestial e já foi direto para o combate. Então, ou seja, ele vai ainda, né, se doutrinar, ele vai treinar para poder o quê? Se adaptar a essa nova forma, sabe? A esse novo poder. Então, de fato, ele não sabe o que tem nas veias ainda. Ele não sabe o seu real poder, não sabe o seu potencial. Então, se isso serve para vocês como, sabe, como dizer uma teoria de que o Goku, né, de fato, ele é poderoso, sim, mas que para nós aqui, entre eu e você, tá? A gente conseguiria chegar a um embate para dizer assim que o Gohan superou o Goku? A gente sim, com certeza a gente ia chegar nessa conclusão. Mas a obra em si, sabe, ela já deixou claro que isso é possível. Mas que vai se tornar canônico já é outra história. Porque a gente sabe que o Goku fica forte, fica fraco, aparece um mais forte, isso e aquilo. Talvez o Goku esteja colocando um crédito no próprio Gohan, sabe, para acreditando que de fato ele seja assim tão poderoso a ponto de encarar o próprio Frieza Black. Será que o Goku quer que isso de fato venha acontecer? Será que o Goku acredita que o Gohan seja o único a destruir, a derrotar o Frieza Black? Até porque a gente sabe que o Frieza Black agora, ele está em outro patamar, galera. Ele está em outro nível, ok? Então a gente sabe que de fato o Gohan tá vindo aí devagarzinho, tá novamente assumindo aquela posição de guerreiro. E de fato, galera, a gente já tava sentindo falta desse Gohan, né? A gente sabe que o Gohan ficou, sabe, parado ali, quietinho. Ele não teve um desempenho muito legal em Dragon Ball Super. Então a gente sabe que até o torneio do poder, sabe, a presença do Gohan foi muito, digamos assim, inútil. Tá? Foi muito inútil, foi mais para cumprir tabela. Até o momento do torneio do poder, que é aí onde ele começa a se engajar novamente na luta. Então a gente sabe sim que o Gohan
tem potencial para ser o cara mais poderoso de Dragon Ball e também para assumir o manto de protagonista, porque a gente sabe que esse era o sonho do vô Akira, que era fazer com que o Gohan se tornasse sim o protagonista de Dragon Ball. Agora que isso é uma jogada de marketing, a gente já não sabe. Se isso vai se tornar canônico, a gente também não sabe. Que a obra já indica que Gohan está seguindo sim o caminho para se tornar o cara mais poderoso, e isso a obra já deixou bem claro. Mas que todos esses elementos precisam sim se tornar canônico e de alguma forma, sabe, ser confirmado. Até então são apenas especulações, sabe? São apenas teorias, são coisas que estão aí no ar. Mas tudo leva a crer que sim, Gohan está indo no caminho para superar o seu próprio pai. E a gente sabe que Dragon Ball, ele terminou em Dragon Ball Super, o anime, tá? Mas no mangá continua, tá, Mequetrefe? Continua, ok? Então qualquer outra coisa que a gente souber sobre essa evolução, e sim de fato o Goku, sabe, foi superado pelo próprio Gohan, a gente vai trazer aqui pra vocês, beleza? Então não saia do vídeo sem se inscrever, que ajuda demais. E é claro que deixa seu joinha, e a gente só tem a agradecer a vocês pelo canal e o feedback que vocês estão dando pra gente, cara, tá insano. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, não saia do vídeo sem se inscrever, que ajuda demais a gente. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até a próxima, fui!